Josué capítulo 18. Reuniu-se toda a congregação dos filhos de Israel em Silo, e ali armaram a tenda da congregação, e a terra estava sujeita diante deles. Dentre os filhos de Israel ficaram 7 tribos, que ainda não tinham repartido a sua herança. Disse Josué aos filhos de Israel: Até quando sereis remissos em passardes para possuir a terra que o Senhor Deus de vossos pais vos deu? De cada tribo escolhei 3 homens, para que eu os envie. Eles se disponham, corram a terra e façam dela um gráfico, relativamente à herança das tribos, e se tornem a mim. Dividirão a terra em 7 partes. Judá ficará no seu território ao sul, e a casa de José no seu ao norte. Em 7 partes fareis o gráfico da terra, e mudareis a mim, para que eu aqui vos lance as sortes perante o Senhor nosso Deus. Porquanto os levitas não têm parte entre vós, pois o sacerdócio do Senhor é a sua parte. Gade e Ruben e a meia tribo de Manassés já haviam recebido a sua herança da além do Jordão para o Oriente, a qual lhes deu Moisés, servo do Senhor. Dispuseram-se, pois, aqueles homens e se foram, e Josué deu ordem aos que iam levantar o gráfico da terra, dizendo: Ide, correi a terra, levantai-lhe o gráfico e tornai a mim. Aqui vos lançarei as sortes perante o Senhor, em Silo. Foram, pois, os homens, passaram pela terra, levantaram dela o gráfico, cidade por cidade, em 7 partes, de um livro, e voltaram a Josué, ao arraial em Silo. Então Josué lhes lançou as sortes em Silo, perante o Senhor, e ali repartiu Josué a terra, segundo as suas divisões, aos filhos de Israel. Saiu a sorte da tribo dos filhos de Benjamim, segundo as suas famílias, e o território da sua sorte caiu entre os filhos de Judá e os filhos de José. O seu termo foi para a banda do norte, desde o Jordão. Sobe ao lado de Jericó, para o norte, e sobe pela montanha para o ocidente, para terminar no deserto de Bet-Aven. E dali passa o termo a Luz, ao lado de Luz, que é Betel, para o sul. Desce a Atarote-Adar, ao pé do monte que está da banda do sul de Bet-Horon de baixo. Segue o termo e torna a banda do ocidente para o sul do monte que está defronte de Bet-Horon, para o sul, e termina em Kiriat-Baal, que é Kiriat-Jearim, cidade dos filhos de Judá. Este é o lado ocidental. O lado do sul começa na extremidade oriental de Kiriat-Jearim e segue até a fonte das águas de Neftoa. Desce o termo até a extremidade do monte que está defronte do vale do filho de Inom, ao norte do vale dos Refaíns, e desce pelo vale de Inom, da banda dos Jebuseus para o sul, e baixa a En-Rogel. Volve-se para o norte, chega a En-Semes, de onde passa para Gelilote, que está defronte da subida de Adumim, e desce à pedra de Boã, filho de Ruben. Passa pela vertente norte, defronte da planície, e desce a planície. Depois passa o termo até ao lado de Bet-Ogla, para o norte, para terminar na baía do Mar Salgado, na desembocadura do Jordão ao sul. Este é o termo do sul. Do lado oriental, o Jordão é o seu termo. Esta é a herança dos filhos de Benjamim, nos seus termos em redor, segundo as suas famílias. As cidades da tribo dos filhos de Benjamim, segundo as suas famílias, são Jericó, Bet-Ogla, Emek-Quezis, Bet-Arabá, Zemaraim, Betel, Avim, Pará, Ofra, Quefar-Amonai, Ofni e Geba. 12 cidades com suas aldeias.
Gibeon, Ramá, Beerote, Mispa, Quefira, Moza, Requém, Irpeel, Tarala, Zela, Elefe, Jebus. Esta é Jerusalém. Gibeá e Quiriate, 14 cidades com suas aldeias. Esta é a herança dos filhos de Benjamim, segundo as suas famílias. Josué capítulo 19. Saiu a segunda sorte a Simeão, a tribo dos filhos de Simeão, segundo as suas famílias. E foi a sua herança no meio da dos filhos de Judá. Na herança tiveram Berseba, Seba, Moladá, Azar-Sual, Balá, Azen, Eutolade, Betul, Ormá, Ziclag, Bet-Marcabote, Azar-Susa, Bet-Labaote e Seruém, 13 cidades com suas aldeias. Aim, Rimon, Eter e Azã, 4 cidades com suas aldeias. E todas as aldeias que havia em redor dessas cidades, até Baalat-Beer, que é Ramá do Neguebe. Esta é a herança da tribo dos filhos de Simeão, segundo as suas famílias. A herança dos filhos de Simeão se tirou de entre a porção dos filhos de Judá, pois a herança destes era demasiadamente grande para eles, pelo que os filhos de Simeão tiveram a sua herança no meio deles. Saiu a terceira sorte aos filhos de Zebulon, segundo as suas famílias. O termo da sua herança vai até Saride. Sobe o seu termo pelo ocidente a Maralá. Toca em Dabezete e chega até o ribeiro que está defronte de Jocneão. De Saride dá volta para o oriente, para o nascente do sol, até o termo de Quislot-Tabor. Sai a Daberate e vai subindo a Jafia. Dali passa para o nascente, a Gat-Efer, a Et-Cazim, vai a Rimon, que se estende até Neá. E rodeando-a, passa o termo para o norte, a Anatom, e termina no vale de Ifta-El. Ainda Catate, Naalau, Sinron, Idala e Belém, completando 12 cidades com suas aldeias. Esta é a herança dos filhos de Zebulon, segundo as suas famílias, estas cidades com suas aldeias. A quarta sorte saiu a Issacar, aos filhos de Issacar, segundo as suas famílias. O seu território inclui Jezreel, Quesulote, Sunem, Afaraim, Sion, Anaarate, Rabite, Quizion, Ebes, Remete, Enganim, En-Adá e Bet-Pazes. O termo toca o Tabor, Saazima e Bet-Semes e termina no Jordão, 16 cidades com suas aldeias. Esta é a herança da tribo dos filhos de Issacar, segundo as suas famílias, estas cidades com suas aldeias. Saiu a quinta sorte à tribo dos filhos de Azer, segundo as suas famílias. O seu território inclui Eucate, Ali, Beten, Aczaf, Alameleque, Amad e Mizal. E toca o Carmelo para o ocidente, e a Sior-Libnate, volvendo-se para o nascente do sol, a Bet-Dagon, toca Zebulon e o vale de Ifta-El, ao norte de Bet-Emeque e de Neiel, e vem sair a Cabu pela esquerda, Hebron, Reob, Amon e Caná, até a grande Sidom. Volta o termo a Ramá, e até a forte cidade de Tiro. Então torna a Oza para terminar no mar da região de Axibe. Também Umá, Afeque e Reob, completando 22 cidades com suas aldeias. Esta é a herança da tribo dos filhos de Azer, segundo as suas famílias, essas cidades
com suas aldeias. Saiu a sexta sorte aos filhos de Naftali, segundo as suas famílias. Foi o seu termo desde Elef, do carvalho, em Zaanim, Adami Negeb, Jabneel, até Lacum, e termina no Jordão. Volta o termo pelo ocidente a Asnote Tabor, de onde passa a Ucoque. Toca a Zebulon ao sul, a Azer ao ocidente e a Judá pelo Jordão, ao nascente do sol. As cidades fortificadas são Zidim, Zer, Amate, Racate, Kinerete, Adamá, Ramá, Azor, Quedes, Edrei, em Azor, Iron, Migdal-El, Orem, Bet-Anate e Bet-Semes, 19 cidades com suas aldeias. Esta é a herança da tribo dos filhos de Naftali, segundo as suas famílias, estas com suas aldeias. A sétima sorte saiu à tribo dos filhos de Dan, segundo as suas famílias. O território da sua herança inclui Zorá, Estaol, Ir-Semes, Saalabim, Aijalon, Itla, Elon, Timna, Ecrom, Euteque, Gibeton, Baalate, Jeude, Beni-Beraque, Gat-Rimon, Me-Jarcom e Racom, com o território defronte de Jope. Saiu, porém, pequeno o termo aos filhos de Dan, pelo que subiram os filhos de Dan e pelejaram contra Lezém, e a tomaram e a feriram ao fio da espada. E tendo-a possuído, habitaram nela e lhe chamaram Dan, segundo o nome de Dan, seu pai. Esta é a herança da tribo dos filhos de Dan, segundo as suas famílias, essas cidades com suas aldeias. Acabando, pois, de repartir a terra em herança, segundo os seus territórios, deram os filhos de Israel a Josué, filho de Num, herança no meio deles. Deram-lhe segundo o mandado do Senhor, a cidade que pediu, Timnat-Sera, na região montanhosa de Efraim. Reedificou ele a cidade e habitou nela. São estas as heranças que Eleazar, o sacerdote, e Josué, filho de Num, e os cabeças dos pais das famílias, repartiram por sorte em herança, pelas tribos dos filhos de Israel, em Silo, perante o Senhor, à porta da tenda da congregação. E assim acabaram de repartir a terra. Josué capítulo 20. Disse mais o Senhor a Josué: Fala aos filhos de Israel: Apartai para vós outros as cidades de refúgio, de que vos falei por intermédio de Moisés, para que fuja para ali o homicida, que por engano matar alguma pessoa sem o querer, para que vos sirvam de refúgio contra o vingador do sangue. E fugindo para alguma dessas cidades, por-se-á à porta dela, e exporá o seu caso perante os ouvidos dos anciãos da cidade. Então o tomarão consigo na cidade, e lhe darão lugar, para que habite com eles. Se o vingador do sangue o perseguir, não lhe entregarão nas mãos o homicida, porquanto feriu a seu próximo, sem querer, e não aborrecia dantes. Habitará, pois, na mesma cidade, até que compareça em juízo perante a congregação, até que morra o sumo sacerdote que for naqueles dias. Então tornará o homicida e voltará à sua cidade e à sua casa, a cidade de onde fugiu. Designaram, pois, solenemente a Quedes, na Galiléia, na região montanhosa de Naftali, e a Siquém, na região montanhosa de Efraim, e a Kiriate Arba, ou seja, Hebrom, na região montanhosa de Judá. Da além do Jordão, na altura de Jericó para o oriente, designaram Bezer, no deserto, no planalto da tribo de Ruben, e a Ramote em Gileade,
da tribo de Gade, e a Golã em Bazã, da tribo de Manassés. São essas as cidades que foram designadas para todos os filhos de Israel, e para o estrangeiro que habitava entre eles, para que se refugiasse nelas todo aquele que por engano matasse alguma pessoa, para que não morresse às mãos do vingador do sangue, até comparecer perante a congregação. Josué capítulo 21. Então se chegaram os cabeças dos pais dos levitas a Eleazar, o sacerdote, e a Josué, filho de Num, e aos cabeças dos pais das tribos dos filhos de Israel, e falaram-lhes em Silo, na terra de Canaã, dizendo: O Senhor ordenou, por intermédio de Moisés, que se nos dessem cidades para habitar, e os seus arredores para os nossos animais. E os filhos de Israel deram aos levitas da sua herança, segundo o mandado do Senhor, essas cidades e os seus arredores. Caiu a sorte pelas famílias dos coatitas. Assim os filhos de Arão, o sacerdote, que eram dos levitas, tiveram por sorte da tribo de Judá, da tribo de Simeão e da tribo de Benjamim 13 cidades. Os outros filhos de Coate tiveram por sorte das famílias da tribo de Efraim, da tribo de Dan e da meia tribo de Manassés 10 cidades. Os filhos de Gerson tiveram por sorte das famílias da tribo de Issacar, da tribo de Azer, da tribo de Naftali e da meia tribo de Manassés em Bazã 13 cidades. Os filhos de Merari, segundo as suas famílias, da tribo de Ruben, da tribo de Gade e da tribo de Zebulon, 12 cidades. Deram os filhos de Israel aos levitas estas cidades e os seus arredores por sorte, como o Senhor ordenara por intermédio de Moisés. Deram mais da tribo dos filhos de Judá e da tribo dos filhos de Simeão essas cidades, que nominalmente foram designadas, para que fossem dos filhos de Arão, das famílias dos coatitas, dos filhos de Levi, porquanto a primeira sorte foi deles. Assim lhes deram Kiriate Arba, o qual Arba era pai de Enaque, esta é Hebron, na região montanhosa de Judá, e em torno dela os seus arredores. Porém, o campo da cidade, com suas aldeias, deram a Calebe, filho de Jefoné, por sua possessão. Assim aos filhos de Arão, o sacerdote, deram Hebron, cidade de refúgio do homicida, com seus arredores, Libna, com seus arredores, Jatir, com seus arredores, Estemoa, com seus arredores, Olom, com seus arredores, Debir, com seus arredores, Aim, com seus arredores, Jutá, com seus arredores, e Bet-Semes, com seus arredores, 9 cidades dessas duas tribos. Da tribo de Benjamim, Gibeon, com seus arredores, Geba, com seus arredores, Anatote, com seus arredores, e Almon, com seus arredores, 4 cidades. Total das cidades dos sacerdotes, filhos de Arão, 13 cidades com seus arredores. As mais famílias dos levitas de Coate tiveram as cidades da sua sorte da tribo de Efraim. Deram-lhes Siquém, cidade de refúgio do homicida, com seus arredores na região montanhosa de Efraim. Gezer com seus arredores. Kibzaim com seus arredores e Bet-Oron com seus arredores. 4 cidades. Da tribo de Dan, Euteque com seus arredores, Gibeton com seus arredores, Aijalon com seus arredores e Gat-Rimon com seus arredores, 4 cidades. Da meia tribo de Manassés, Taanaque com seus arredores e Gat-Rimon com seus arredores, 2 cidades. Total, 10 cidades com seus arredores para as famílias dos demais filhos de Coate. Aos filhos de Gerson, das famílias dos levitas, deram em Bazã
Da tribo de Manassés, Golã, a cidade de refúgio para o homicida com seus arredores, e Beesterá com seus arredores. 2 cidades. Da tribo de Issacar, Quizion com seus arredores. Da Berate com seus arredores, Jarmute com seus arredores, e Enganim com seus arredores. 4 cidades. Da tribo de Azer, Misal com seus arredores, Abdon com seus arredores, Eucate com seus arredores, e Reole com seus arredores. 4 cidades. Da tribo de Naftali, deram na Galileia, Quedes, cidade de refúgio para o homicida, com seus arredores, Amote-dor com seus arredores, e Cartã com seus arredores. 3 cidades. Total dos gersonitas segundo as suas famílias. 13 cidades com seus arredores. As famílias dos demais levitas, dos filhos de Merari, deram da tribo de Zebulon, Jocneão com seus arredores, Cartã com seus arredores, Dimna com seus arredores, e Naalau com seus arredores. 4 cidades. Da tribo de Ruben, Bezer com seus arredores, Jaza com seus arredores, Quedemote com seus arredores, e Mefaate com seus arredores. 4 cidades. Da tribo de Gade, deram em Gileade, Ramote, cidade de refúgio para o homicida, com seus arredores, Manaim com seus arredores, Esbom com seus arredores, e Jazer com seus arredores. Ao todo 4 cidades. Todas essas cidades tocaram por sorte aos filhos de Merari, segundo as suas famílias, que ainda restavam das famílias dos levitas, 12 cidades. As cidades, pois, dos levitas, no meio da herança dos filhos de Israel, foram ao todo 48 cidades com seus arredores, cada uma das quais com seus arredores em torno de si. Assim foi com todas essas cidades. Desta maneira deu o Senhor a Israel toda a terra que jurara dar a seus pais, e a possuíram e habitaram nela. O Senhor lhes deu repouso em redor, segundo tudo quanto jurara a seus pais. Nenhum de todos os seus inimigos resistiu diante deles. A todos eles o Senhor lhes entregou nas mãos. Nenhuma promessa falhou de todas as boas palavras que o Senhor falara à casa de Israel. Tudo se cumpriu. Josué capítulo 22. Então Josué chamou os Rubenitas, os Gaditas e a meia tribo de Manassés, e lhes disse: Tendes guardado tudo quanto vos ordenou Moisés, servo do Senhor, e também a mim me tendes obedecido em tudo quanto vos ordenei. A vossos irmãos, durante longo tempo, até o dia de hoje, não desamparastes. Antes, tivestes cuidado de guardar o mandamento do Senhor vosso Deus. Tendo o Senhor vosso Deus dado repouso a vossos irmãos, como lhes havia prometido, voltai-vos, pois, agora, e ide-vos para as vossas tendas, à terra da vossa possessão, que Moisés, servo do Senhor, vos deu da além do Jordão. Tende cuidado, porém, de guardar com diligência o mandamento e a lei que Moisés, servo do Senhor, vos ordenou. Que ameis ao Senhor vosso Deus. Andeis em todos os seus caminhos, guardeis os seus mandamentos e vos achegueis a ele, e o sirvais de todo o vosso coração e de toda a vossa alma. Assim Josué os abençoou e os despediu, e eles se foram para as suas tendas. Ora, Moisés havia dado herança em Bazã à meia tribo de Manassés, porém a outra metade deu Josué entre seus irmãos, daquém do Jordão para o ocidente. E Josué, ao despedi-los para suas tendas, os abençoou e lhes disse: Voltai-vos às vossas tendas com grandes riquezas, com muitíssimo gado, prata, ouro, bronze, ferro e muitíssima roupa.
reparti com vossos irmãos o despojo dos vossos inimigos. Assim os filhos de Ruben, os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés voltaram e se retiraram dos filhos de Israel em Silo, que está na terra de Canaã, para se irem à terra de Gileade, a terra da sua possessão, de que foram feitos possuidores, segundo o mandado do Senhor, por intermédio de Moisés. Vindo eles para os termos pegados ao Jordão, na terra de Canaã, ali os filhos de Ruben, os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés edificaram um altar junto ao Jordão, altar grande e vistoso. Os filhos de Israel ouviram dizer: Eis que os filhos de Ruben, os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés edificaram um altar defronte da terra de Canaã, nos termos pegados ao Jordão, da banda dos filhos de Israel. Ouvindo isso, os filhos de Israel, ajuntou-se toda a congregação dos filhos de Israel em Silo, para saírem à peleja contra eles. E aos filhos de Ruben, aos filhos de Gade e a meia tribo de Manassés enviaram os filhos de Israel para a terra de Gileade, Finéias, filho de Eleazar, o sacerdote, e 10 príncipes com ele, de cada casa paterna um príncipe de todas as tribos de Israel, e cada um era cabeça da casa de seus pais entre os grupos de milhares de Israel. Indo eles aos filhos de Ruben, aos filhos de Gade e à meia tribo de Manassés, a terra de Gileade, falaram-lhes dizendo: Assim diz toda a congregação do Senhor: Que infidelidade é esta que cometestes contra o Deus de Israel, deixando hoje de seguir ao Senhor, edificando-vos um altar, para vos rebelardes contra o Senhor? Acaso não nos bastou a iniquidade de Peor, de que até hoje não estamos ainda purificados, posto que houve praga na congregação do Senhor, para que hoje abandoneis o Senhor? Se hoje vos rebelais contra o Senhor, amanhã se irará contra toda a congregação de Israel. Se a terra da vossa herança é imunda, passai-vos para a terra da possessão do Senhor, onde habita o tabernáculo do Senhor, e tomai possessão entre nós. Não vos rebeleis, porém, contra o Senhor, nem vos rebeleis contra nós, edificando-vos altar, afora o altar do Senhor nosso Deus. Não cometeu Acã, filho de Zera, infidelidade, no tocante às coisas condenadas? E não veio ira sobre toda a congregação de Israel? Pois aquele homem não morreu sozinho na sua iniquidade. Então responderam os filhos de Ruben, os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés, e disseram aos cabeças dos grupos de milhares de Israel: O poderoso, o Deus, o Senhor, o poderoso, o Deus, o Senhor, Ele o sabe, e Israel mesmo saberá, se foi em rebeldia ou por infidelidade contra o Senhor. Hoje não nos preserveis. Se edificamos altar para nos apartarmos do Senhor, ou para sobre ele oferecermos holocausto e oferta de manjares, ou sobre ele fazermos oferta pacífica, o Senhor mesmo de nós o demande. Pelo contrário, fizemos por causa da seguinte preocupação: amanhã vossos filhos talvez dirão a nossos filhos: Que tendes vós com o Senhor Deus de Israel? Pois o Senhor pôs o Jordão por termo entre nós e vós, ó filhos de Ruben e filhos de Gade. Não tendes parte no Senhor, e assim bem poderiam os vossos filhos apartar os nossos do temor do Senhor. Pelo que dissemos: Preparemo-nos, edifiquemos um altar, não para holocausto, nem para sacrifício, mas para que entre nós e vós, e entre as nossas gerações, depois de nós, nos seja testemunho, e possamos servir ao Senhor diante dele com os nossos holocaustos, e os nossos sacrifícios,
e as nossas ofertas pacíficas, e para que vossos filhos não digam amanhã a nossos filhos: não tendes parte no Senhor. Pelo que dissemos, quando suceder que amanhã assim nos digam a nós e às nossas gerações, então responderemos: vede o modelo do altar do Senhor que fizeram nossos pais, não para holocausto, nem para sacrifício, mas para testemunho entre nós e vós. Longe de nós o rebelarmos-nos contra o Senhor e deixarmos hoje de o seguir, edificando o altar para o holocausto, oferta de manjares ou sacrifício, afora o altar do Senhor nosso Deus, que está perante o seu tabernáculo. Ouvindo, pois, Finéias, o sacerdote, e os príncipes da congregação, e os cabeças dos grupos de milhares de Israel, que com ele estavam, as palavras que disseram os filhos de Ruben, os filhos de Gade e os filhos de Manassés, deram-se por satisfeitos. E assim Finéias, filho de Eleazar, o sacerdote, aos filhos de Ruben, aos filhos de Gade e aos filhos de Manassés: hoje sabemos que o Senhor está no meio de nós, porquanto não cometestes infidelidade contra o Senhor. Agora livrastes os filhos de Israel da mão do Senhor. Finéias, filho do sacerdote Eleazar, e os príncipes, deixando os filhos de Ruben e os filhos de Gade, voltaram da terra de Gileade para a terra de Canaã, aos filhos de Israel, e deram-lhes conta de tudo. Com esta resposta, deram-se por satisfeitos os filhos de Israel, os quais bendisseram a Deus, e não falaram mais de subir a pelejar contra eles, para destruírem a terra em que habitavam os filhos de Ruben e os filhos de Gade. Os filhos de Ruben e os filhos de Gade chamaram ao altar: testemunho entre nós de que o Senhor é Deus.